Salve Maria! Eu sou Alain Figueiredo, congregado mariano no interior da Bahia e atualmente diretor do Centro de Estudos Marianos da Bahia. Hoje nós vamos conversar sobre a formação espiritual do congregado mariano. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, eu peço que vocês se inscrevam no canal do Mais Que Amigos Marianos. Inscreva-se e clique no sininho para ficar por dentro da nossa programação, das nossas dicas de formação espiritual. O número 31 da nossa regra de vida se dedica ao comentário sobre a formação espiritual do congregado mariano. Ele começa, o parágrafo se inicia assim: a formação doutrinária é da maior importância para dar consistência à vida interior e ao trabalho apostólico do congregado mariano. Então, já vista essa importância, nós podemos perguntar: e como é que um congregado mariano se forma? Bom, nós temos pistas, do que estudar no nosso dia a dia de congregados marianos. Bom lembrar que um congregado mariano não se forma somente no período inicial em que ele passa pelas etapas de ouvinte, aspirante ou candidato. A formação deve ser uma preocupação constante, porque, por exemplo, o Santo Padre, a CNBB, os nossos bispos estão sempre publicando novos documentos, novos estudos. Então a gente não pode parar no tempo e no espaço. A palavra de Deus é a nossa principal fonte, deve constituir na leitura obrigatória de todo o congregado mariano. Todos os dias nós devemos ler, aumentar o nosso conhecimento no estudo da palavra de Deus. Quem pode participar da celebração da Santa Missa diariamente, já bebe deste manancial na celebração. Quem não tem como participar, que acompanhe as leituras indicadas pela nossa igreja. Depois, nós temos o catecismo. O catecismo é dividido em 4 partes: crer, viver, celebrar e orar. Cada parte dessas se debruça num dos aspectos da nossa fé. Então, o crer, por exemplo, estuda, disseca o nosso credo, a nossa profissão de fé. O celebrar é um grande estudo sobre os sacramentos. O viver estuda os mandamentos da igreja. E o orar estuda o Pai Nosso, a partir do Pai Nosso. Então, são 4 pilares da nossa fé de cristãos católicos praticantes, como deve ser todo congregado mariano. Depois nós temos os documentos, como eu falei, já há pouco. Os documentos estão atualizando essa mensagem para o dia a dia, para cada momento histórico. Eu não posso me deter somente nos documentos do passado, como se no passado o Espírito Santo tivesse inspirado a igreja e hoje não mais. O Espírito Santo conduz a igreja sempre. A igreja eterna no tempo avança. Então a gente precisa conhecer cada documento que hoje o Papa Francisco publica. Ontem foi João Paulo II, anteontem foi Pio XII, mas hoje é Francisco. A gente tem que conservar, essa fidelidade, esse amor ao Santo Padre. Um outro aspecto muito importante para o nosso estudo é a história das congregações marianas. Quando a gente conhece a nossa história, uma história tão bonita, de tanto serviço à igreja, que esteve presente em cada momento da história da igreja, nesses seus 400 e muitos anos de existência, houve um tempo no início que foi no combate à Reforma Protestante, depois veio a Revolução Francesa na França, que foi uma perseguição imensa à igreja, e assim, em cada época. No início do século XX, no Brasil, desempenhou um papel importantíssimo com relação à recristianização do Brasil. Doleme, o cardeal do Rio de Janeiro, se serviu da ação dos congregados marianos para que o nome de Deus voltasse à nossa Constituição. Então, é uma história bonita. E a gente precisa pensar assim, nessa formação, nisso tudo, a partir inclusive dos documentos da doutrina social da igreja de hoje, o que é que a igreja me pede hoje como cristão, como congregado mariano, o que é que eu posso fazer hoje? Então,
Essa deve ser a nossa pergunta diária. Então, essa formação, ela também envolve, como a nossa regra de vida nos chama a atenção, o conhecimento da prática e dos métodos de trabalho pastoral, que nos capacitam para desempenhar eficazmente nossa missão apostólica e a atividade evangelizadora na comunidade em que atua e no meio familiar e social. É bom a gente recordar sempre que congregação também é usado como sinônimo de professores de uma escola de nível superior ou de ensino médio. Congregação como sinônimo de professores. Nós, congregados marianos, precisamos ser esse grupo de católicos atuantes, conscientes e que queremos caminhar e atuar na nossa igreja, conhecendo a sua doutrina e sendo propagadores dela. Assim, nós estaremos cumprindo com a nossa missão de congregados marianos. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo e dê um link aprovando o nosso trabalho. Salve Maria!